As Aventuras de Felipe, a torneira. Um certo dia, fui lavar um balde que estava sujo de barro. Quando terminei de lavar, fechei a torneira, mas ao voltar lá, percebi que o lugar ainda estava molhado e a torneira ainda estava pingando. Tentei forçar para fechar. Achei que não tinha fechado direito. Passou um tempo e eu esqueci dela. Alguns dias depois, voltei lá e vi que a torneira ainda estava pingando. Não tinha jeito. Concluí o óbvio, ela estava com vazamento. Nesse momento, eu tinha algumas alternativas. 1. Vender a casa e me livrar do problema. 2. Arrumar algum trouxa para consertar ela para mim. Ou 3. Eu mesmo ser o trouxa. Gostei mais da segunda opção. Mas uma coisa que eu não quero é ter que pagar. Onde eu poderia encontrar algum trouxa, algum herói que pudesse me salvar? O donzelo que vai morrer afogado daqui a alguns dias, se essa maldita torneira não parar de pingar. Enquanto eu pensava em alguém que poderia resolver o meu problema, passou-se uma semana. Fiz até uma placa: vende-se casa com torneira vazando. Mas ninguém se interessou. Acho que aquela torneira realmente desvalorizou a casa. Depois de 3 dias tentando achar alguém que consertasse minha torneira, percebi que só existem 2 tipos de encanadores na minha região: os que cobram caro e os que cobram caro e nem aparece. Eu sou do tipo de pessoa que, além de ser preguiçoso, eu sou mão de vaca. Se tem que pagar, então pra mim tá caro. O jeito era eu mesmo consertar a torneira. Um mês depois, fui olhar nas minhas coisas para ver se eu achava alguma ferramenta para consertar a torneira. Sabe, itens básicos como martelo, furadeira, alicate, essas coisas de consertar a torneira. Foi aí que eu lembrei. Tava na minha lista de coisas para comprar, mas nunca cheguei a comprar. Ou eu esqueci, ou eu procrastinei, ou os dois ao mesmo tempo, o que é bem provável. Talvez eu tenha planejado de ir ao mercado comprar essas ferramentas, mas fui adiando. Fui pesquisar no YouTube como consertar uma torneira que não para de pingar. Aí começa a aparecer um vídeo de 10, 20 minutos. E o cara, antes de ensinar, começa a contar a história da vida dele. Parece que ele queria fazer terapia, mas não tinha dinheiro. Resolveu fazer um tutorial e desabafar no meio dele. Segundo o cidadão do vídeo, era mais fácil derrubar a casa e construir outra do que arrumar aquela maldita torneira. Outro dia, eu estava mexendo no celular e do nada lembrei. Na minha cabeça, eu já tinha escrito um manual de 100 desculpas criativas para não consertar uma torneira. Talvez se eu ignorar ela por tempo suficiente, ela, evolua e quem sabe se transforme numa fonte mágica, a fonte das juventudes. Pensei em transformar minha casa num parque aquático e começar a cobrar a entrada. Aí pensei, depois eu arrumo. Mais uma semana se passou e eu fiquei pensando em trocar minha casa por uma bicicleta. Minha mãe sempre dizia que eu enrolo demais para fazer as coisas. Não sei de onde ela tirou isso, mas aí tomei a decisão. Sem enrolar, sem fazer drama. Eu lembro como se fosse ontem. Eu andava pelo corredor lentamente. A torneira estava no fim dele, mas não era visível. Uma porta me impedia de ver, mas eu ouvia aquele som. Ploc, ploc, ploc. A cada passo que eu dava, o barulho parecia mais alto, como se a torneira pingasse dentro da minha cabeça. Em alguns momentos, eu juro que ouvi um rugido real, como se aquela goteira tivesse virado um monstro, o monstro da procrastinação. Andei devagar até a porta. As luzes ficaram fracas, o ar mais gelado, a torneira mais próxima. Pensei na minha família. O que eles diriam se eu fosse morto assim? O que estaria escrito na minha lápide? Morto por uma torneira. A torneira matou ele. Mas aí eu lembrei, minha mãe sempre dizia: filho, seja forte e corajoso. E conserta logo essa torneira, pelo amor de Deus! Então eu fui. Fui forte. Fui corajoso. Toquei na maçaneta com a mão trêmula. E então... Um grito agudo, desesperador. Parecia o grito de uma menina, ou de um espírito preso numa encarnação há 300 anos.
Eu congelei, mas girei a maçaneta, abri a porta. E quando finalmente, eu ia consertar a maçaneta, eu acordei. O grito era o celular. Meio-dia. Eu tinha dormido demais. Era só um sonho. O mais assustador da minha vida. Acordei suado, tremendo, e percebi. Minha mãe tinha razão. Eu enrolo demais para fazer as coisas. 3 dias depois, finalmente fui lá e arrumei a maldita torneira. Mas, nesse tempo todo, a água escorreu, molhou os móveis. A madeira inchou e apodreceu. Uma lição que eu aprendi com tudo isso é que não adianta tentar esquecer os problemas. Eles sempre estarão lá, e talvez até piores do que antes. Arrumar uma torneira dá trabalho, mas fingir que ela não existe também dá trabalho. A questão é, qual tipo de problema eu estou disposto a ter? Quando eu escolhi não consertar a torneira, na prática eu escolhi deixar a água escorrer, deixar os móveis apodrecer e ficar procurando alguém para se responsabilizar por algo que é meu. E aliás, eu não perdi uma casa, eu só ganhei uma piscina. Nada se perde, tudo se transforma. Assinado, Felipe.